dia. Reunião da cardiologia hoje. Teremos a apresentação de uma aula do Dr. Hugo, acidente vascular cerebral cardioembólico. Essa reunião acontece todas as terças-feiras na disciplina de cardiologia. Apresentação de uma aula e discussão de casos. Pode começar. Bom dia. Bom dia. Escolhi esse tema baseado num caso que a gente teve recentemente, foi discutido aqui nessa reunião há 2 semanas. Um homem de 27 anos que teve um acidente vascular cerebral isquêmico há 2 anos e foi feita a investigação complementar a partir de então. Ele chegou para a gente com uma sequela neurológica desse acidente. Durante a investigação foi feito o diagnóstico de uma comunicação interatrial, uma persistência do foramen oval. Ele tinha um antecedente pessoal de tuberculose pulmonar tratada há 2 anos também. E não foi identificado nenhum fator de risco para eventos tromboembólicos, não tinha diagnóstico clínico de TVP ou TEP na época do acidente vascular cerebral. E ele foi encaminhado para a gente, na verdade para a equipe de cirurgia cardíaca, para avaliar o tratamento cirúrgico dessa comunicação, da oclusão do foramen oval. E aí isso aí incitou uma certa discussão, tanto nossa como da equipe da neurologia, que se interessou pelo caso, por causa do tratamento. Como é que a gente faz o tratamento dos pacientes que têm acidente vascular cerebral e a gente identifica uma comunicação interatrial. Essas aqui são algumas imagens do acidente vascular cerebral, quadro clínico. Esse aqui é o acidente hemorrágico. A gente sabe que acidente vascular cerebral são de 2 tipos, o isquêmico e o hemorrágico. A gente vai se ater mais aos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, que são o quadro inicial das embolias de origem cardíaca. E lembrar que também os isquêmicos são divididos em trombóticos e embólicos. E mais uma vez eu vou falar um pouquinho mais sobre os embólicos hoje. O objetivo dessa aula, ou pelo menos a minha pergunta quando eu desenvolvi essa aula, foi tentar responder essas 4 perguntas. Quais são as causas embólicas de acidentes cardioembólicos? Quais são as causas de embolização cardíaca para o cérebro? Quando suspeitar que o paciente fez uma embolização de origem cardíaca? Como tratar e evitar novos eventos? E se há algum benefício do tratamento cirúrgico e quando indicar o tratamento cirúrgico nos pacientes que a gente identifica uma comunicação intra-atrial. Os exames complementares que a gente tem disponíveis para investigar o paciente que chega com quadro de AVC, a gente não tem uma etiologia definida desse paciente. Eu destaquei os principais exames que ajudam a gente na investigação diagnóstica. A ressonância nuclear magnética é mais sensível que a tomografia, principalmente para pequenas isquemias corticais, e permite diferenciar os diferentes subtipos de AVC, e tanto com relação a tempo, forma, que região que foi acometida. Então é um exame que é mais, se disponível, melhor do que a tomografia. A suspeita de origem embólica pode ser feita em qualquer exame que a gente tenha, qualquer um dos exames que a gente consiga fazer uma arteriografia, uma visão mais detalhada das artérias, seja ela a ressonância magnética, a própria arteriografia, a angiotomografia e o Doppler. E aí, se esses exames não mostram nenhuma doença arterial que justifique o AVC, a gente pode suspeitar do AVC ser de origem embólica. Isso aqui são algumas imagens, alguns AVCs embólicos, a arteriografia, a ressonância nuclear magnética e a tomografia. Esses 2 exames são do mesmo paciente. Só para a gente destacar aqui, a tomografia dá para a gente ver uma retenção de contraste dentro da artéria e um pouco de edema contralateral, mas a ressonância realmente é mais claro, é mais fácil de ver um AVC nesse paciente. O Doppler transcraniano é um método utilizado para avaliar o fluxo sanguíneo nas artérias intracranianas. Ele é muito bom e ele nos permite identificar material embólico na circulação intracraniana. E dá até para a gente monitorar se está havendo embolizações naquele momento que a gente está fazendo a avaliação. Só que a sua utilidade clínica ainda não está muito bem determinada. A gente não sabe o que a gente pode ajudar no diagnóstico e o que isso pode fazer com que a gente evite acidentes vasculares cerebrais nos pacientes.
Existem vários estudos correndo atualmente para monitorar durante cirurgia, durante alguns procedimentos, mas ainda é só monitorização. O ecocardiograma transesofágico investiga a presença do trombo no átrio esquerdo, também investiga a doença trombatosa da aorta com bastante clareza e investiga as embolias paradoxais uma vez que ele consegue identificar comunicações venoso-arteriais, principalmente quando a gente sensibiliza o exame com contraste. O eletrocardiograma e o Holter também podem ser de valia no caso dos pacientes que a gente suspeita de fibrilação atrial ou flutter causando as embolias. Aqui são algumas imagens do eco. Aqui é o estudo da aorta e aqui a presença de um trombo em ventrículo esquerdo para a gente poder ilustrar um pouco mais a aula. A fibrilação atrial, eu destaquei aqui duas que eu não falei mais para trás, as duas causas que foram alvo de maior destaque aqui nessa aula. A fibrilação atrial como causa de eventos tromboembólicos é a causa mais comum de AVCs de origem embólica, por isso que eu destaquei aqui, embora não seja o objetivo da aula. Estima que é responsável por 14% dos AVCs nos Estados Unidos, AVCs isquêmicos nos Estados Unidos. E as formações de trombo geralmente acontecem dentro do átrio esquerdo, e aí existe a embolização. A anticoagulação consegue reduzir em até 70% o risco de embolização, e o uso de antiplaquetários reduz em torno de 20%. Então, a gente preconiza sempre o uso de anticoagulante nos pacientes porque é uma terapêutica mais efetiva. O controle do ritmo cardíaco não tem impacto sobre a prevenção de AVCs, pelo menos pelo que eu li nas meta-análises. Então, não adianta a gente reverter o ritmo do paciente para sinusal. Se ele tiver indicação de anticoagulação, ele tem indicação de anticoagulação ainda. E a gente tem dois scores mais usados recentemente, o CHADS-VASc e mais tradicionalmente o CHADS, para a gente avaliar se o paciente tem indicação de anticoagular ou não, de acordo com o risco de AVCs nos próximos anos. Levando aqui um gráfico só mostrando que a gente, embora quanto mais idoso o paciente, maior o risco da anticoagulação em termos de hemorragia, também é maior a prevalência de fibrilação atrial e maior a prevalência de AVCs nessa população. Então, embora o risco de anticoagular esses pacientes seja maior, o benefício de anticoagulá-los também é maior. E aqui a embolia paradoxal, o foramen oval patente e a comunicação intra-atrial. Eu peguei essa revisão aqui com a equipe da neurologia, que eles consideram como a melhor revisão mais recente que a gente tem sobre o assunto, foi de 2010, e ela se baseia basicamente numa meta-análise com 6 estudos e um outro estudo, fazendo um total de 700 pacientes estudados para essa revisão. A embolia paradoxal foi descrita em 1877 e ela é suspeita porque a gente tem um paciente com AVCI, particularmente os pacientes jovens, sem nenhum outro fator de risco para eventos trombóticos. A gente suspeita da embolia paradoxal e vai investigar elas. O foramen oval patente é a principal causa de shunt direita e esquerda, perfaz cerca de 95% dos pacientes que têm o shunt direita e esquerda têm isso através do foramen oval patente. A gente, para fazer o diagnóstico de embolia paradoxal, a princípio a gente precisa evidenciar o shunt direita e esquerda, não só ver que o foramen oval patente, mas que há shunt da direita para a esquerda, que há trombose venosa profunda e que há aumento da pressão das câmaras direitas. Sem esses 3 critérios a gente não consegue determinar, de acordo com as classificações atuais, que esse paciente teve embolia paradoxal. Embora isso seja muito discutido e hoje em dia tenha se preconizado uma flexibilidade maior para esse diagnóstico, uma vez que muitas vezes a gente não tem, no momento do AVC, mais a presença da trombose venosa, ou não é possível investigar naquele momento e a gente fica à mercê, não consegue fechar o diagnóstico. O foramen oval patente está presente em 24% da população, e nos pacientes que têm AVCI, a gente vê que a prevalência é maior. Esses 38% dos pacientes têm foramen oval patente. Atribui-se, dos pacientes que têm foramen oval patente, a incidência de AVC é de aproximadamente 137, 139 casos por 100 mil pessoas, mas descontando-se os casos que seriam normais, a gente chega a esse número que 28 casos de AVCs em cada 100 mil pacientes por ano podem ser atribuídos à comunicação intra-atrial. E
risco adicional do AVC nessa população é em torno de 2% durante a vida. Se a gente somar uma vida média de 70 anos de idade, quer dizer, o paciente com foraminal patente tem um risco 2% maior, ou de 2% de ter um AVC, além do risco da população normal. E o exame de escolha, o melhor exame para evidenciar o foraminal patente é o ecocardiograma transesofágico. Embora o transtorácico possa evidenciar já o exame, o transesofágico é o melhor exame e pode ser sensibilizado pela presença do contraste, que ajuda no diagnóstico. A associação com aneurisma de septo atrial parece que é o principal fator de risco para que haja uma embolia paradoxal. Os estudos mostram um aumento de 4 vezes a incidência de embolia paradoxal nessa população. Embora os números sejam muito pequenos, a gente não consegue ter um valor estatístico significativo. A profilaxia primária para embolia paradoxal é controversa, porque pode ser indicado nos pacientes de alto risco de embolia paradoxal, pacientes que têm risco de trombose, pacientes que têm o aneurisma de septo interatrial. Nesses pacientes a gente pode talvez indicar a profilaxia primária, mas na população em geral, como a gente vê a prevalência muito alta de foraminal patente, não há benefício de indicar a profilaxia primária desses pacientes. Não há evidências que o anticoagulante seja superior à terapêutica com antiplaquetários, mas isso provavelmente porque não tem número e estudo suficiente para a gente poder provar isso. A princípio, do ponto de vista fisiopatológico, parece que a anticoagulação seria melhor. Mas como a incidência é muito pequena e não há estudos com número suficiente, a gente está autorizado a usar as duas terapêuticas de forma equivalente.